Olá, Ari, muito boa tarde a você, boa tarde aos amigos do estúdio e também a todos que nos acompanham nessa sexta-feira. Vamos começar, Renan, com a manchete da Fernanda Duarte, falando dessa nova taxação dos Estados Unidos de 12,5%, alegando que no Brasil tem trabalho análogo à escravidão. Como se os Estados Unidos não comprassem de diversos outros países com acusações muito mais sérias em relação ao tema. Mas vamos tratar aqui com os nossos jogadores já já. A Fernanda vai explicar para a gente essa nova tarifa de 12,5%, tendo como justificativa o combate ao trabalho forçado. Pois não, Fernanda? Ari, os Estados Unidos acabaram colocando aí uma nova taxação em relação a 60 parceiros comerciais, entre eles o Brasil. As taxas, elas variam entre 10 e 12,5%. E a principal alegação do governo americano é de que a investigação do Escritório de Representação Comercial chegou à conclusão de que nesses países há utilização de trabalhos forçados para a produção dessas mercadorias que são exportadas para os Estados Unidos. E aí, mediante essas alegações, além daquela taxação de 25% que veio para o Brasil, o nosso país foi taxado em mais 12,5%, o que totaliza aí cerca de 37,5% de tarifas em relação aos produtos que são encaminhados ao país americano. Agora, com toda essa taxação, o governo já avalia que cerca de 3 mil produtos devem ser prejudicados, o que vai trazer um prejuízo de 12,5 bilhões de reais em exportações por ano de produtos que vão para os Estados Unidos. E também, devido a isso, o governo resolveu que vai sim agora adotar a lei da reciprocidade. Assim que foi anunciada a taxação de 25%, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele tentou ali negociar, conversou com o presidente Lula para que não adotasse a lei de reciprocidade de forma imediata, aguardasse mais algum tempo, só que com esse anúncio de ontem, de mais 12,5%, agora o governo vai começar os trâmites junto à Organização Mundial de Comércio para que essa lei que foi aprovada pelo Congresso comece a valer, com a taxação de produtos também dos Estados Unidos. A gente tem uma cartela com um trecho da nota do governo federal que se pronunciou em relação a essa nova taxação e que fala sobre a lei da reciprocidade. A nota diz o seguinte: tendo em vista o caráter completamente arbitrário e injustificado das tarifas anunciadas contra o Brasil, iniciaremos imediatamente os trâmites para acionar os instrumentos previstos na Lei da Reciprocidade, aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional, e levaremos o tema ao mecanismo de solução de controvérsias da Organização Mundial de Comércio. Esse é o trecho da nota oficial do governo federal. O governo também alega que não há utilização de trabalhos forçados, análogos à escravidão, na produção dessas mercadorias, e considera que essa é uma tentativa dos Estados Unidos de punir diversas nações, entre elas o Brasil. Franz Teixeira, o presidente Trump é irrefreável. E não é só em relação ao Brasil, não. Daqui a pouco, a Socorro Sampaio vai nos atualizar sobre as sobretaxações em relação a praticamente o mundo inteiro. E agora mais essa, com essa desculpa de que aqui há trabalho forçado, trabalho análogo à escravidão. Olha, Ari, você explicitou bem. Desculpas, porque realmente são medidas injustificadas em relação ao Brasil e a outros países, mas especialmente ao Brasil, que a gente está se referindo à nossa nação. Então a impressão que dá é que nessas investigações o governo dos Estados Unidos fica cavando, procurando motivos que muitas vezes nem se cumprem para explicar, tentar justificar o injustificável. Então não tem o porquê dessa tarifa no Brasil. O Brasil é um parceiro comercial importante dos Estados Unidos, tem inclusive uma relação deficitária nesse comércio com os Estados Unidos. Então não há justificativa. Em relação a trabalho forçado, boa parte da produção que chega nos Estados Unidos, de empresas gigantes estadunidenses, essas sim são feitas com trabalho forçado, porque chips de aparelhos celulares de grandes empresas como da Apple vêm da China, que sim, lá tem trabalho forçado. Alguns materiais utilizados em tênis, na Nike, também vêm ali da China, que tem sim
um trabalho forçado. Então, para o Brasil, essa desculpa, na minha análise, não cola. Eliezer Rodrigues. Ari, realmente é difícil compreender e não associar ao contexto político. É como se houvesse realmente um ingrediente, além da diplomacia, além da relação formal que deve haver entre os países, é como se fosse alguma motivação, como se tivesse ali algo que viesse exatamente por uma questão de divergência pessoal ou de ideologia política, exatamente para tentar atrapalhar o outro. E, na verdade, eu vejo que os próprios Estados Unidos, que impõem essas tarifas, perde também porque o mercado interno americano sofre com esses impactos de produtos brasileiros que são comercializados por lá. Então, isso tem que ser repensado, esse diálogo pleno e harmonioso, equilibrado, deve ser restabelecido, porque o momento político até passa. Agora, como ficam as gestões após a eleição aqui, como ficam as gestões fora de eleições por lá, então isso, a questão econômica, a diplomacia deve ficar acima de processos eleitorais. Sem dúvida. Vamos à manchete agora da Fernanda Duarte, falando sobre o ministro da Fazenda, Dário Durin,